Olá, é o fim de Salomão e Naamá? Bom, vamos ver o resumo de terça a sexta-feira. Só lembrando que, dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, aqui na descrição está marcado em qual minuto que está o resumo de cada capítulo da semana, para não ter que ficar vendo o resumo de capítulo que você já assistiu. Então já se inscreva no canal, curte o vídeo e clica no sininho. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Na terça-feira, Salomão leva a rainha Maqueda até a tenda que ela fez para passar a noite. Embora ele insiste para que ela passe a noite no palácio, ela não aceita. Salomão volta para o palácio e encontra Naamá em seu quarto, esperando para ter mais uma briga. Ela pergunta se ele não tem vergonha na cara por não poder ver uma mulher bonita e já querer para ele. E ele acusa Naamá de ter traído ele com Rezon. Ela diz que queria ser a única dele e quer o que é dela de direito. E Salomão fala para Naamá que ela perdeu esse direito quando se enfiou na cama de Rezon. E, para não perder o costume, Salomão leva mais um tapa na cara. Depois de muita briga, Salomão diz que está cansado de tanto brigar e manda ela sair, ficando ali sozinho. Maqueda, em sua tenda, pensa em tudo que Salomão falou para ela sobre Deus e decide ir durante a madrugada no templo para falar com Deus. De seu terraço, Salomão vê a rainha de Sabá chegando no templo e vai até ela. Após uma oração a Deus, o semblante da rainha muda e Salomão chega e fala que Deus ouviu a oração dela. No dia seguinte, enquanto Salomão sai com a rainha para passear na cidade, Jeroboão se apresenta nas construções para trabalhar no lugar de seu sogro e fica revoltado ao ver as condições de trabalho dos homens enquanto Salomão desfruta de toda a riqueza. Enquanto isso, seu sogro aparece feliz por ter conseguido enganar Jeroboão. Tomadas pelo ciúme, as mulheres do harém não se deixam passar despercebidas. Diante de Salomão e Maqueda, elas se reúnem na entrada do palácio com uma brincadeira bem infantil. Isso para assustar Maqueda e desmoralizar Salomão. Ao passar por elas, Naamá diz que se caso a rainha quer saber quantas são, é 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E ainda diz que Salomão já esteve com todas. O plano realmente deu certo. A rainha fica assustada e decide ir embora. Roboão percebe que seu pai está apaixonado pela rainha e fica decepcionado. Um grave acidente acontece na obra e Jeroboão fica muito ferido. A rainha de Sabá vai até a casa do Líbano para se despedir de Salomão. Ela fala que tudo que ela viu é ainda maior do que o que disseram para ela e exalta o Deus dele por tudo. Salomão fica encantado com ela e a pede em casamento. A rainha diz que viu quantas esposas ele tem e que ela seria só mais uma. Salomão diz que não e jurou que nenhuma delas nunca entrou nos seus aposentos. Então ela diz que é pior ainda do que ela imaginava, pois ele pega essas mulheres apenas como um adorno. Salomão insiste e diz que ele fará uma casa só para ela. Mas ela diz que não teria coragem de fazer isso com as esposas dele, pois ela viu nos olhos de Naamá o quanto ela o ama. Então Salomão diz que ela lembra muito uma mulher que ele amou muito. Na verdade, Salomão encontrou na rainha uma bondade e uma vontade de conhecer a Deus que ele não estava encontrando em nenhuma desde que Abisag morreu. Então, quando ele diz a ela para pedir qualquer coisa que ela quiser, ela pede um beijo e eles se beijam. Joiada e Adonirão vão visitar Jeroboão e, revoltado, ele expõe tudo o que pensa sobre o rei Salomão. Depois do beijo, Salomão insiste para a rainha ficar, mas ela insiste em ir embora, pois não aguentaria o sofrimento de ter que dividir Salomão com as outras.
Ela fala para ele cuidar bem de suas esposas e vai para sua comitiva para ir embora. Salomão acompanha ela até a saída da cidade e quando pensam que ela foi embora, ela desce da carruagem e grita por Salomão. Eles se encontram e ela fala que já que ela não pode ser a única dele, que ele seja o único dela e os dois se beijam. Na quarta-feira, alguém bate na porta de Nebsete. Ela fica feliz pensando ser um chamado do rei Salomão, mas é Naamá procurando por Salomão. Nebsete pede desculpas por ter tomado o lugar de Naamá e diz que ela ao menos é mãe do único herdeiro de Salomão. Naamá diz que sente muito por ela ter perdido o filho e as duas, por ter o mesmo sofrimento, decidem ser amigas. Mas Aabe vai à casa de Jeroboão conversar com a esposa dele e pagar ela por conseguir colocar Jeroboão contra Salomão. Ela fala que não quer mais enganar o marido dela, mas Aabe fala que eles estão apenas começando e que ela deve fazer com que Jeroboão coloque o povo contra Salomão. Kéfera viu quando a rainha de Sabá voltou e beijou Salomão. Enquanto ela chora, Aixa, uma das esposas, aconselha ela a não se apegar tanto a Salomão. Naamá chega e pergunta se elas sabem qual esposa foi chamada aos aposentos de Salomão essa noite. Então, Kéfera fala que ele está com a rainha de Sabá. Enquanto isso, Salomão leva a rainha para os seus aposentos. Ele diz que não acredita que ela está ali e ainda por cima casada com ele. Pois é, naquele tempo era só levar a mulher para os aposentos e falar que era casados e nunca mais procurar ela. A rainha diz que ele não só vai ser o primeiro, mas o único dela, porém ela vai ser casada com ele lá na terra dela, pois como ela é rainha, ela não pode ficar ali. Enquanto Salomão está nos aposentos com sua nova esposa, Naamá está na porta tentando saber quem está lá com ele. Salomão dá para Maqueda o vestido que ele tinha dado a Abisag, dizendo que finalmente achou alguém à altura de dar esse vestido. Ela diz que se sente privilegiada pelo vestido por ter encontrado ele e principalmente por conhecer o Deus dele, e diz que ela também quer servir ao mesmo Deus. Salomão diz que é isso que ele sentia falta em uma mulher. Naamá permanece desinquieta do lado de fora. Enquanto Salomão está tentando convencer Maqueda a ficar mais tempo, Naamá começa a gritar do lado de fora da porta, mas Salomão não abre. Salomão leva Maqueda ao terraço para ela ver o templo de lá e tenta convencê-la, alegando que ela poderá estar perto do templo e participar de todas as celebrações de adoração a Deus. Em uma reunião com Zabud, os governadores brigam, reclamando do dinheiro que as cidades têm que enviar para manter o rei. Roboão fala com Zabud que Maaca escreveu outra carta para ele. Zabud fala para Roboão esquecer Maaca. Roboão diz que até tenta, mas ela não deixa. Tafate reclama com Basemate que Abinadab não é um bom marido. Baaná vai visitar Jeroboão. Em conversa, ele diz que tentou falar com o rei na reunião, mas o rei não participou da reunião. Jeroboão fica ainda mais irado e diz que ele mesmo vai ter que fazer algo para mudar essa situação. Baaná e Jeroboão vê Salomão chegando de mãos dadas com a rainha. Jeroboão para Salomão no caminho e pergunta na frente de todos se é assim que ele se importa com o seu reino. Jeroboão fala tudo o que pensa a Salomão e diz que vai embora da cidade. Ele também diz que tudo que Salomão faz parece mais é que quer aparecer do que glorificar a Deus. Salomão chega em sua casa com Maqueda e encontra Naamá com seus filhos, nora e genros na mesa esperando por ele. Jeroboão fala com Raquel que eles vão embora de Jerusalém. Ela não aceita e vai até Mazaabe para contar, e Mazaabe fala que ela deve aceitar.
Um verdadeiro barraco acontece no jantar na casa de Salomão. Depois de Tafate envergonhar Salomão, Roboão desafia seu pai e Naamá termina falando que é para os dois assumirem logo que estão juntos. Ela pega a caixa em que fica guardados todos os versos que Salomão mandava para ela e joga todos no chão aos pés da rainha e fala para Maqueda que no fim ela será só mais uma. Todos saem da mesa. Tafate diz a ele que vai embora e não precisa se despedir, e ele fica sozinho com Maqueda. Roboão sai revoltado. Naamá vai atrás dele e Roboão diz que a culpa de tudo isso é dela, pois Salomão está procurando uma mulher que ouve ele e que creia no mesmo Deus. Naamá não aceita, então Roboão diz que ele tanto falou para ela servir a Deus e ela não acorda. E agora Salomão achou alguém que é igual a Abisag. Por isso ele se apaixonou. Ele ainda diz que ela falou tanto de Deus para ele e agora ela consegue ser a esposa mais incrédula que Salomão tem. No meio da noite, Maqueda se levanta. Enquanto Salomão dorme, ela vai ler o que tem nos papiros que Naamá jogou no chão. No dia seguinte, Salomão acorda e não vê Maqueda do seu lado. Ele vai procurar e encontra ela com o servo preparando seu café. Depois de muitas declarações de Salomão e de ele planejar um futuro com ela, ela pega a caixa que estão os versos que ele escreveu para Naamá e diz se não era isso que ele tinha com Naamá. Ele explica que já amou muito Naamá, mas que ela não aceita servir a Deus e ele precisa de alguém que ame a Deus tanto quanto ele. Ele ainda diz que se ele tiver uma mulher que sirva a Deus com ele, ele não vai se afastar, e Maqueda pergunta se ele deveria depender de uma mulher para isso. Ela diz que precisa ir embora e ele pede para levar ela até o porto. Roboão fala para Aimás que precisa se desculpar com seu pai, que ele não pode envergonhá-lo como ele fez, pois é contra as leis de Deus. Salomão vai com a comitiva de Maqueda até o meio do caminho para levá-la a um passeio especial. No caminho, eles param e ele leva ela para mergulhar no Mar Vermelho. Maqueda deixou Salomão pensando que ela vai voltar, mas ela sabe bem que não vai voltar. Então ele vai embora. Salomão está feliz, pensando que Maqueda vai voltar, mas encontra uma carta que ela deixou se despedindo para sempre. Jeroboão tenta vender a hospedaria para Adonirão, mas fica enfurecido quando descobre que o verdadeiro comprador é Salomão e que Salomão deseja vê-lo. Salomão segue sofrendo pela rainha de Sabá. Em uma reunião com os governantes, Salomão vai contra tudo que seus governantes estão falando e decide dar uma festa para ele mesmo. Sim, a fama já subiu na cabeça de Salomão. Mas Aabe vai a Jeroboão para convencê-lo a vender a hospedaria para Haddad. Roboão vai atrás de Salomão e pergunta se a festa não deveria ser para Deus. Ele diz que é, mas no fundo ele sabe que está querendo fazer uma grande festa na intenção de Maqueda vir para a festa. Naamá pensava que Salomão estava rejeitando todas as esposas depois que a rainha de Sabá foi embora. Mas, em conversa com Nebsete, ela descobre que Nebsete tem passado algumas noites com ele. Em seguida, entra Kéfera e Aixa, e ela descobre que ele tem estado com outras esposas e tem evitado apenas Naamá. Ela fica furiosa e briga com Nebsete. Ela vai até a casa de Salomão e Nebsete vai atrás. Salomão discute com Roboão, colocando sobre ele e Naamá a culpa por Maqueda ter ido embora. Naamá chega e briga com Salomão por ele estar se deitando com as outras esposas. Ele ri e diz que, como ela disse a Maqueda que ele já tinha estado com todas as esposas, ele agora estava obedecendo ela. Ela ofende ele e ele fala que ela que correu para a cama de Rezon. Ela diz que não foi ela e tem certeza que foi Nebsete. De início, Salomão fica irado com Nebsete, mas Nebsete
Beth diz que ela jamais faria isso com ele. Então ele volta para Naamã e diz para ela que não dá mais. E Naamã sai chorando. Naamã vai ao muro da cidade com a intenção de se jogar lá de cima. Lá ela pensa em tudo que aconteceu. Então ela sobe e se prepara para pular. No momento ela ouve Asaf cantando uma música que fala exatamente o que ela precisava ouvir. Ela desce e fica feliz. Sibecai chega e ela o abraça, dizendo que Deus viu ela. Depois de uma conversa com Sibecai, ela diz que precisa se valorizar e dar valor àquele que ama ela e quer estar com ela, que é Deus. Sibecai chama ela para sair de lá, que é perigoso. Quando ela vai sair, vê que seu vestido ficou preso. Ao tentar desprender o vestido, ela cai do muro da cidade. Bom, este foi o resumo de terça a sexta-feira. E toda semana sai vídeo novo com novidade. Ah, e para quem está pensando que Naamã morreu, fique tranquilo, ela não morre. Então, se ainda não é inscrito, já sabe, né? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e que Deus abençoe você.